Vamos lá. Hoje a gente vai fundo numa análise do 13 de maio de 1888, o dia da Lei Áurea. Mas, assim, por um ângulo um pouco diferente, né? A gente está se baseando num artigo acadêmico do Wallace de Moraes. Exato. E esse material que a gente recebeu, ele desafia aquela visão mais celebratória, sabe? Ele foca mais nas complexidades, no regado da abolição, mas com um olhar bem crítico. Isso. O objetivo aqui é tentar entender melhor o contexto, o que veio depois e essas críticas que o texto levanta sobre a abolição no Brasil. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Olha, o ponto central do artigo é justamente desmontar essa narrativa tradicional do 13 de maio. O autor critica bastante a ideia de que a abolição foi só uma concessão, um ato de bondade. Uma generosidade da princesa Isabel, né? Isso. E ele introduz um conceito bem importante, que é o da divisão racial do trabalho. O artigo argumenta que isso acabou moldando a sociedade brasileira de uma forma bem decisiva dali para frente. Essa crítica à generosidade é forte no texto. O autor faz até um paralelo que eu achei interessante com aquela história do Getúlio Vargas dando os direitos trabalhistas, sabe? Como se não tivesse tido luta antes. Exato. A ideia, segundo o artigo, é que nos dois casos, a agência dos sujeitos históricos, no caso, a população negra e os trabalhadores, meio que some da história oficial, né? E tem a citação da Lélia Gonzalez que o artigo usa. Ela viu o 13 de maio como uma tentativa de cooptação, quer dizer, uma forma de ahn, absorver as demandas do movimento negro sem mudar a estrutura de poder. Basicamente isso. E a tese principal que o artigo defende é que a Lei Áurea, quando você junta com a Lei de Perras, lá de 1850, acabou legando para o Brasil um mercado de trabalho já estruturalmente racista. Então, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco, né? O que o artigo fala sobre o período antes da abolição. Sim, o artigo argumenta que a Lei de Terras de 1850 foi crucial nesse processo, porque ela, na prática, dificultou muito o acesso à terra pela população negra, que já era livre ou que ia sendo liberta. Tinha que comprar a terra do Estado, né? Ah, entendi. Não era só chegar e ocupar. Não mesmo. E, ao mesmo tempo, o artigo aponta que houve um incentivo fortíssimo para a imigração europeia. O texto interpreta isso como uma política deliberada de branqueamento da população. Ligada àquelas ideias de eugenia da época que o texto menciona. Exatamente. O objetivo, segundo essa análise, era direcionar os postos de trabalho que surgiam para esses imigrantes brancos e, com isso, marginalizar a população negra. Isso antes mesmo da abolição se concretizar. Caramba! É aí que entra aquele conceito que eu mencionei da divisão racial do trabalho, que o autor pega do Aníbal Quijano. Ele usa isso para mostrar como a formação da classe trabalhadora aqui na América Latina foi diferente da Europa, muito marcada por essa questão racial que veio do colonialismo. Faz sentido. E aí, como o artigo descreve o cenário depois do 13 de maio? O que aconteceu com a abolição formalizada? Olha, o quadro que o artigo pinta é bem duro, viu? O 13 de maio veio, mas sem nenhuma reparação, sem um pedido formal de desculpas, sem políticas públicas de verdade para incluir essa população e sem acesso à terra, que era fundamental. Então, basicamente, liberdade no papel, mas e na prática? Na prática, segundo a fonte, a população negra foi deixada à própria sorte. Num mundo branco, hostil, cheio de racismo, preconceito, como o texto descreve, as opções que restavam eram bem limitadas. Quais opções o texto aponta? Subemprego, sabe, trabalhos precários, ou continuar nas fazendas dos antigos senhores, muitas vezes em condições péssimas, quase como antes, ou então formar e integrar quilombos, buscando autonomia. E ainda menciona o que alguns estudiosos chamam de banditismo social, como uma forma de sobrevivência ou resistência, Nossa, o texto chega a traçar uma linha direta da senzala para a favela, né? e do tronco para o sistema prisional. Essa falta de estrutura, de amparo no momento da abolição, parece ser um ponto central da crítica. É um ponto nevrálgico, sim. Mas é muito importante dizer, e o artigo faz questão de frisar isso, que a população negra nunca foi só vítima passiva nesse processo todo. Assim, a questão da resistência. Fundamental. O texto dá um peso enorme para a resistência negra. As fugas em massa, a galera que juntava dinheiro com muito sacrifício para comprar a própria alforria, a organização de centenas de quilombos pelo Brasil. Cita até autores como Clóvis Moura para reforçar que essa resistência foi um fator decisivo para o fim da escravidão. E o artigo fala sobre como essa história de luta foi meio que apagada. Exato.
Usa até um termo forte, historicídio, para descrever esse apagamento deliberado da história e das lutas da população negra, tanto nos livros da escola quanto na memória coletiva do país. Entendi. E é nesse contexto que o artigo contrasta o 13 de maio com o 20 de novembro. Isso. O 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é apresentado no texto como a data que realmente celebra a luta, a resistência, o protagonismo negro. A figura do Zumbi dos Palmares, aquela ideia do nós por nós, é uma outra perspectiva sobre a memória da abolição. Tá claro. Então, para sintetizar a visão dessa fonte, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal? Olha, a ideia central que o artigo defende é que o 13 de maio, embora seja um marco legal, claro, ele é visto como insuficiente. Teria sido parte de um processo maior que, na verdade, acabou perpetuando a exclusão racial. Não garantiu uma liberdade real nem reparação. Exatamente. A abolição formal, no papel, não teria conseguido desmontar as estruturas racistas que já estavam ali se consolidando. Por isso, segundo o artigo, a data é muito mais complexa. Não dá para ser só um dia de festa. Complexo mesmo. E isso, assim, levanta uma questão importante, né? Que o próprio artigo meio que deixa no ar na conclusão. A fonte sugere que a verdadeira emancipação da população negra, Aquela sonhada nas lutas dos quilombos. e cantada naqueles sambas enredos marcantes, né? O artigo até cita Vila Isabel e Mangueira de 88, aquela coisa do negro livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, e o clamor para que o apartheid se destrua. Impactante. Pois é, o texto sugere que essa emancipação plena ainda é uma luta, uma batalha contínua contra as estruturas econômicas, sociais, racistas que são herança do período colonial e que, segundo o artigo, o sistema atual ainda perpetua. Deixa a gente pensando, né? Total. Fica essa reflexão sobre como as narrativas que a gente constrói sobre o nosso passado influenciam diretamente a forma como a gente enxerga as desigualdades de hoje e como a gente pensa a luta por uma liberdade que seja mais do que só uma palavra na lei.